Olá, boa noite. Van com 16 passageiros capota na BR-365 e pelo menos 5 pessoas ficam feridas. Família procura por jovem de 19 anos que saiu de casa em Patos de Minas sem deixar pistas. O NTV News desta quinta-feira, feriado de Tiradentes, vai mostrar também. Morador de rua que chamou a atenção ao ser aprovado em concurso da prefeitura é preso com objetos furtados. Polícia recupera bagagem furtada no terminal rodoviário e leva 2 para Depol. Atirador dispara contra desafeto após desentendimento no centro de Patos de Minas. Profissionais de saúde anunciam greve a partir de 25 de abril. Há poucos dias do fim do prazo, cartório eleitoral faz plantão para regularizar eleitores. O RT encerra a preparação para o confronto decisivo contra o Atlético e embarca para Belo Horizonte. Mamoré supera as dificuldades e tenta se manter vivo na luta pela divisão de elite. Copatos comemora 59 anos de existência e demonstra a força do cooperativismo. Sindicato Rural começa a montar estruturas para a Fenamilho 2016. Essas e outras informações a partir de agora no NTV News. Um desentendimento entre 2 homens em um posto de combustível no centro de Patos de Minas por pouco não terminou em morte na noite dessa quarta-feira. Um deles se armou com um revólver e disparou contra o desafeto que estava sentado em um banco na Avenida Getúlio Vargas. Por sorte, a vítima foi atingida apenas no braço. Era pouco depois da meia-noite quando a vítima, James Luiz Souza Silva, de 20 anos, foi atingida pelo tiro. Segundo a polícia, vítima e autor estariam embriagados e começaram uma discussão. Depois, se agrediram com tapas e socos. O caso aconteceu próximo a um posto de combustíveis, na esquina das avenidas Getúlio Vargas e Brasil. Em meio à confusão, um dos envolvidos ameaçou a vítima dizendo que iria em casa se armar e que voltaria para o acerto de contas. Quando o atirador retornou, encontrou a vítima, James, sentado em um banco na Getúlio Vargas e disparou 3 vezes. Apenas um dos tiros acertou a vítima do braço direito. Ainda de acordo com a polícia, o autor evadiu do local em um carro de cor escura. James foi socorrido e levado ao hospital regional e não corre risco de morte. O jovem, que não possui passagens pela polícia, não quis informar para a PM quem seria a pessoa que tentou contra a vida dele. Em dias de maior movimento, os furtos de bagagem tendem a aumentar. Nessa quarta-feira, véspera do feriado, a Polícia Militar prendeu 2 homens que furtaram a mala com todos os pertences de um passageiro. Roupas, calçados e outros objetos pessoais foram recuperados e devolvidos para a vítima. Os suspeitos alegaram ter pegado a bagagem por engano. Tem uma vítima que viajaria para a cidade de Uberlândia e não sei se por um engano da parte dela, a autora ali teria pegado a bagagem dela que estava próximo ao guichê da empresa de ônibus. A equipe de policiais foi avisada, o pessoal em patrulhamento conseguiu localizar os autores aí desse furto e recuperar todo o material que havia sido furtado. Adervan Ramos da Silva, de 28 anos, e Marcos Gonçalves, de 38 anos, foram conduzidos para a delegacia. Marcos já possuía algumas passagens pela polícia. Geralmente, esse pessoal que é conduzido aí, infelizmente, a maioria esmagadora já tem várias passagens aí. Geralmente, quase todos os conduzidos não é apenas uma passagem. E hoje pela manhã, 2 passageiras que esperavam um ônibus em um ponto na rua Major Gotti também tiveram a bagagem furtada. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu recuperar a mala e um notebook. Um morador de rua, que foi aprovado em um concurso da Prefeitura, foi preso remexendo nos produtos furtados. A Polícia Militar foi acionada por volta de 11 horas desta manhã para registrar o furto. 2 jovens estavam aguardando o ônibus em um ponto na rua Major Gotti quando suas bagagens desapareceram. Segundo a vítima, elas estavam no ponto de ônibus na rua Major Gotti, de frente à faculdade, e estavam mexendo nos aparelhos celulares. E, segundo ela, estava muito concentrada verificando o celular, e quando deram por si, a mala havia sumido.
A Polícia Militar iniciou os rastreamentos e flagrou Walter Fonseca dos Santos, de 41 anos, revirando a bagagem das vítimas. Iniciou-se intensos rastreamentos pelas mediações e na rua dos Chavantes, em um lote vago, foi encontrado o autor Walter, 41 anos de idade. Ele estava mexendo na mala, separando os objetos que provavelmente ele iria levá-los, Walter é morador de rua e ficou conhecido depois de ser aprovado em primeiro lugar no concurso para coveiro da Prefeitura de Patos de Minas. Ele nega o furto, disse que encontrou os objetos no terreno baldio em que está dormindo. Ele e todo o material foram conduzidos para a Depol. Uma porção de droga encontrada com o morador de rua também foi apreendida. Segundo ele, dorme lá na varanda do bar da Roberta. O lote, do local do furto até o lote vago, é aproximadamente 50 metros. Quer dizer, muito próximo. Muito próximo. Mas do jeito que ele estava lá, da rua você não via ele. Ele estava escondido, bem beirando o muro, averiguando a mala. A seguir no NTV News, a ameaça de greve dos servidores estaduais da saúde. E cartório eleitoral faz plantão para regularização de título e registro de novos eleitores. Em apenas 24 horas, 710 mil contribuintes acertaram as contas com o Leão. Até às 17 horas desta quarta-feira, a Receita Federal havia recebido 13.851.156 declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. O número equivale a 48,6% das declarações previstas para este ano. A entrega começou em 1º de março e vai até 29 de abril. Quem perder o prazo de entrega estará sujeito a multa de R$ 165,74 ou de 1% do imposto devido por mês de atraso, prevalecendo o maior valor. A multa máxima pode chegar a 20% do imposto devido. Os cartórios eleitorais de Patos de Minas vão fazer plantão nos próximos dias para atender os moradores de Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté e Varjão de Minas. O prazo para a regularização do título de eleitor termina no dia 4 de maio. A legislação eleitoral estabelece prazos para que os eleitores estejam aptos a votar. O cadastro eleitoral é fechado 150 dias antes da eleição, o que significa que o eleitor deve estar regularmente inscrito até o dia 4 de maio. Eleitores que vão votar pela primeira vez, aqueles que vão transferir o domicílio eleitoral para outra cidade, eleitores que pretendem mudar o local de votação e quem pretende regularizar o título de eleitor tem até esta data para estar em condições de votar nas próximas eleições. 4 de maio é a data em que o nosso cadastro nacional de eleitores é fechado. Ou seja, é o prazo máximo que a lei eleitoral estabelece para que a Justiça Eleitoral fixe o eleitorado apto para votar nas eleições de 2016. Nos cartórios eleitorais de Patos de Minas, a procura é grande. O órgão atende também os eleitores de Lagoa Formosa, Varjão de Minas e São Gonçalo do Abaeté. Haverá plantões nos feriados e finais de semana para atender a população. A gente quer atender a população da melhor maneira e para fazer isso, o cartório eleitoral está colocando toda a sua estrutura à disposição dos eleitores de plantão, nesses dias que antecedem o fechamento do cadastro. Ou seja, dia 23 e 24 de abril estaremos de plantão de 12 às 18 horas e também no final de semana seguinte, que é 30 de abril e 1º de maio. O chefe do cartório eleitoral orienta as pessoas a aproveitarem um atendimento especial para evitar as filas dos últimos dias. Não deixe para procurar o cartório eleitoral, os serviços da Justiça Eleitoral, nesses últimos dias próximos do fechamento do cadastro, justamente para evitar essas filas. O boletim epidemiológico divulgado ontem pelo Ministério da Saúde aponta que até o dia 16 de abril, 1.168 casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso sugestivas de infecção congênita foram confirmados no país. Os números mostram ainda que 2.241 casos suspeitos foram descartados, enquanto 3.741 permanecem em investigação. Os 1.168 casos confirmados
ocorreram em 428 municípios de 22 estados. São 55 casos a mais do que no levantamento anterior. Do total de casos confirmados, 192 tiveram resultado positivo em relação ao Zika vírus. E os servidores da saúde em Minas Gerais ameaçam entrar em greve a partir do próximo dia 25. Eles cobram melhores salários e condições de trabalho. As negociações se arrastam há meses, mas seguem sem um acordo. As negociações se arrastam por meses. Desde o ano passado, os servidores da saúde reivindicam por melhorias nas condições de trabalho, como reajuste do salário, implantação da jornada de 30 horas semanais e reestruturação da carreira. Mas o Estado de Minas se nega a contemplar as reivindicações. Enquanto a gente embaixo aguardando a resposta do governo, isso na cidade administrativa, em Belo Horizonte. Não avançou, pelo contrário, eu acho que nós tivemos mais perdas. O acordo assinado pelo governo era liberar as 30 horas para todo o efetivo da saúde, para todos os trabalhadores. A proposta que ele mandou para a gente, ele já está praticamente excluindo o administrativo. Em assembleia foi votado por representantes da Secretaria Estadual de Saúde que no dia 25 de abril todos os servidores irão cruzar os braços por tempo indeterminado. São cerca de 35 mil profissionais da saúde em todo o estado que param seus trabalhos e as instituições FEMIG, Secretaria Estadual de Saúde, Hemominas, Unimontes, FUNED e Escola de Saúde Pública que ficarão sem atendimento. A gente vai para o intervalo e na volta vamos mostrar a preocupação dos pais de um jovem de 19 anos que está desaparecido e a preocupação com a proposta limite de dados para a internet. O feriado de Tiradentes começou com um grave acidente na BR-365 em Patos de Minas. Uma van com 16 passageiros furou o pneu e capotou próximo ao Paraíso Camping Clube. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o hospital regional. Apesar da gravidade do acidente, os feridos não correm risco de vida. A Polícia Rodoviária Federal está realizando a Operação Tiradentes e chama a atenção dos motoristas para respeitarem a sinalização, evitando o excesso de velocidade e as ultrapassagens em local proibido para evitar os acidentes. O governador Fernando Pimentel decretou nesta quarta-feira que a área de residência oficial, o Palácio das Mangabeiras, e a do vice-governador Antônio Andrade fossem delimitadas para serem consideradas locais de segurança. O decreto foi publicado no Diário Minas Gerais. Além das casas, o Palácio da Liberdade, na região centro-sul de Belo Horizonte, foi definido como área de segurança. A medida, segundo a assessoria de imprensa do governo estadual, serve para que a limitação territorial dessas residências esteja definida atendendo à Lei Delegada 180, que, entre outras coisas, determina a legislação sobre a segurança do governador. Uma proposta de limite de utilização de dados para os consumidores de internet tem gerado preocupação no país. A medida não inclui todas as operadoras. As fotos são de qualidade e na rede elas ficam pesadas. Cada imagem em alta resolução consome dados da internet banda larga do Amauri. Até então isso não era problema. Mas com a proposta das operadoras de colocar limites no uso de dados, a coisa começa a complicar. A minha grande preocupação é limitar a quantidade de fotos que a gente possa enviar para um determinado cliente. Antes era simples. O cliente pagava uma mensalidade fixa para usar a internet à vontade com uma velocidade pré-determinada. Mas agora as operadoras querem adotar o sistema de franquias, como acontece na internet móvel. Quando o usuário atinge um limite de dados trafegados na rede no mês, a empresa reduz a velocidade de navegação ou simplesmente corta o acesso. Quem quiser mais, vai ter que pagar à parte. Se a internet vir acontecer o que estão falando que vão ter que cobrar a parte, aí realmente a gente vai ter que repassar, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver. E o hábito de assistir a vídeos pela internet e baixar arquivos está na berlinda nessa jogada. Veja só,
Imagine que seja oferecida uma franquia de 10 GB de tráfego por mês. Cada vídeo de alta resolução consome, em média, 2 GB. Você poderá ver, no máximo, 4 horas de vídeos. Também seria complicado usar plataformas de ensino online. E não daria mais para baixar jogos de última geração. Cada game pesa de 15 a 50 GB. A ideia de colocar um freio no uso da internet causa tanta polêmica que a Anatel determinou um prazo de 90 dias para que as empresas criem ferramentas para o usuário poder ver o seu uso e ver também quando a franquia está no final. Dentro desse prazo, as empresas estão proibidas de cortar o serviço ou diminuir a velocidade. Para o PROCON da Assembleia, o prazo não é suficiente para resolver a questão. A internet é acesso à cidadania pela lei do Marco Civil da Internet. Então, no meu ponto de vista, a Anatel está apenas preparando informações para que o consumidor sofra com esse impacto daqui a 90 dias. Mas esse especialista em inteligência digital alerta que não há como fugir da limitação. Basta fazer uma analogia com um cano de água. Se você tem um cano de água, ali não vai passar mais água do que é possível e permitido dentro daquele cano. Logo, eu não tenho como oferecer nada infinito, nada ilimitado. Infinito, único e exclusivamente Deus, e fora isso, também se enquadra a internet. E não é possível chegar a uma internet excessivamente rápida, sem nenhum tipo de limitação aos usuários, a um preço que a pessoa física e a pessoa jurídica, no padrão brasileiro, tem a condição de pagar. Para ele, o grande problema na proposta é a falta de transparência no novo modelo. O mercado vai se regular sozinho. Mas a gente tem que aproveitar esse momento para poder deixar a relação transparente e fazer com que eu compre e receba o que comprei. E aquele que ofertou, entregue o que se comprometeu a entregar. A Anatel vai disponibilizar e pedir às operadoras que entreguem para o consumidor mecanismos que eles possam calcular o uso da internet. Isso não é um favor, isso é um direito do consumidor, para que ele possa se conhecer, ter o seu perfil e ali preparar a situação. Agora, suspender e abaixar a velocidade é completamente ilegal, isso vai gerar um enriquecimento ilícito para a empresa. Então, percebeu isso, denunciou os PROCONs e nós, como órgãos de defesa do consumidor, vamos tomar as providências para que essa situação seja suspensa de imediato. Uma família em Patos de Minas está desesperada. O filho, um jovem de 19 anos, saiu de casa e não retornou. Os pais pedem a ajuda da população para reencontrar o rapaz. De acordo com a mãe do desaparecido, Silvana Maria Caixeta de Oliveira, seu filho Igor Caixeta de Oliveira teria sumido por volta das 19 horas, quando seu irmão a informou que ele não estaria em casa como combinado e que teria deixado uma carta de despedida. Por volta de meio-dia, ele foi no meu local de trabalho, a gente conversou. Aí eu falei com ele para ir embora, ficar em casa até eu voltar, né? Porque do meu trabalho eu vou para a escola. Aí por volta de 4h30 eu não fiquei satisfeita, tornei ligar para ele de novo. Aí ele falou, não mãe, eu estou aqui em casa, pode ficar tranquila. Aí eu fui do serviço, eu fui para a escola e na minha saída da escola, o meu filho, o outro, o Hugo, ligou e falou, mãe, eu estou preocupado, que eu cheguei aqui 7h05 e o Igor não está aqui. E não está com o Fernandinho, que é o padrinho dele. E nós não tem notícia dele. Aí a gente já começou a ligar, né? Que ele largou o celular dele para trás, a gente ligou para os números que a gente tinha. Só que até agora não tivemos notícia, né? Essa já é a segunda vez que Igor sai de casa e deixa a família preocupada. Ele sumiu por umas horas, mas a gente conseguiu achar. Mas isso tem mais de 2 anos. Ele é hiperativo, mas ele é muito inteligente, ele faz amizade fácil, né? Silvana pede para que todos que tenham qualquer tipo de informação possam entrar em contato com a família que está desesperada com o sumiço do rapaz. Eu peço, gente, quem conheceu o Igor, que muita gente conhece ele, né, que ele tem muita amizade, graças a Deus, que liga para nós, liga, se não tiver meu telefone, liga no shopping que todo mundo me conhece. E no mais é isso, que a gente está muito preocupado, né? Porque no mundo que nós estamos vivendo, você pensa só no pior, né? Aí eu peço encarecidamente, quem estiver vendo ou escutando, que ajuda a gente a encontrar ele. Quem tiver qualquer informação que possa levar ao encontro de Igor, deve entrar em contato com a família pelo telefone 99637 1226
ou 3823-2902. No próximo bloco, nós vamos falar de esportes. Mamoré tenta superar as dificuldades para voltar a sonhar com a classificação. E o último treino da URT em Patos de Minas, antes do confronto decisivo com o Atlético. A contagem regressiva para o início dos Jogos do Rio ganhou um marco nesta quinta-feira com a realização da tradicional cerimônia oficial de acendimento da chama olímpica na histórica cidade grega de Olímpia, que foi o berço dos Jogos da Antiguidade e que fica a aproximadamente 300 quilômetros de Atenas. A cerimônia marcou o começo de uma viagem de 15 semanas do sul da Grécia até o estádio do Maracanã, que será palco da cerimônia de abertura da Olimpíada do Rio, marcada para 5 de agosto. A chama começará sua viagem pelo Brasil em 3 de maio e vai passar também por Patos de Minas, com uma grande festa no dia 8 de maio. Agora vamos falar de futebol. O Atlético estará ainda mais reforçado para o segundo confronto da semifinal do Mineiro contra o RT. O atacante Yuri deverá ganhar condições para ao menos ficar no banco de reservas no próximo sábado no Independência. Quem também deve voltar ao time é o atacante Carlos. O jogador se recuperou de cirurgia no ligamento do tornozelo direito, que o tirou de combate por 3 meses. Além disso, Patrick e o goleiro Giovani voltaram aos treinos nesta quinta-feira. O Atlético depende apenas de um empate para estar na final do Campeonato Mineiro de 2016. O técnico Diego Aguirre não divulgou o time que entrará jogando. E a URT fez hoje de manhã o último treino antes da viagem para Belo Horizonte. O técnico Ademir Fonseca deverá manter o mesmo time que empatou em casa com o Atlético no último domingo. O elenco da URT deste ano vem surpreendendo a todos. Há 11 anos o time não chegava até essa posição na tabela do Campeonato Mineiro. A equipe se mostra sempre unida, otimista e determinada. Cada atleta tem por detrás a experiência, uma história de vida e superação para contar. Então, comecei no Vitória da Bahia, né, com 12 anos. E em 2005 subi pro profissional, né, do Vitória. E de lá já comecei minha carreira, depois fui pro Criciúma. E aí dei uma rodada no futebol aqui do Brasil e depois fui pra Rússia, depois onde voltei e comecei a jogar aqui no estado de Minas. A trajetória comecei bem cedo, já com 4 anos. Aí, meu primeiro contrato foi no Audax, no Rio de Janeiro. É bem pouco mesmo, ainda não joguei em poucos clubes. Joguei em 2 clubes no Espírito Santo, um no Rio, um na Bahia, outro em Natal, que foi o ABC, e o Volta Redonda, que foi o último. É bem curto ainda. As arquibancadas do estádio Zama Maciel estarão vazias neste final de semana. E o motivo? A torcida irá para Belo Horizonte acompanhar a partida da URT contra o Atlético Mineiro. O clube viaja com desvantagem, pois o Atlético precisa apenas de um empate para ir para a final. Já o URT, de uma vitória. A equipe treina sob o comando do experiente técnico Ademir Fonseca. Sempre confiante e exigente com o time, Ademir acredita em um bom resultado contra o Galo. Nós temos uma determinação de fazer um jogo bem aplicado, de procurar, principalmente nesse jogo, não cometer os erros que nós cometemos no jogo passado. Acho que foi o jogo que nós mais erramos no nosso posicionamento e aproveitar as chances que irão surgir. Lógico que o adversário tem a vantagem, o adversário joga diante da sua torcida, o adversário é muito qualificado, mas nós já somos uma surpresa nesse campeonato e queremos continuar surpreendendo. Vamos ver se a gente consegue. O clima entre os jogadores neste último treino foi de concentração total. A gente vai bastante concentrado, né? A gente sabe da qualidade que é a equipe do Atlético. Então a gente está trabalhando durante essa semana aí. O professor Ademir está nos cobrando bastante para que a gente venha nos acertar dentro do campo, não venha cair na pressão do torcedor, porque lá vai estar o estádio cheio.
Então a gente vai em busca do nosso objetivo, que é estar na final. No primeiro jogo contra o Atlético, a equipe da URT venceu. No segundo, é empate em Patos de Minas. Neste próximo jogo, o objetivo é ganhar. Para isso, algumas táticas serão necessárias. A gente tem que ter atenção ali na marcação. Eu sou um jogador que marca forte mesmo, não vou mudar minha característica. Então eu vou marcar forte, se tiver que tomar cartão, eu vou tomar e ajudar a minha equipe a sair com a vitória. A gente está trabalhando forte para isso, né? Sabemos que é uma grande equipe, né? Mas a gente está focado, né, no campeonato, então é dar continuidade no trabalho para que a gente possa sair com um resultado positivo. A partida entre o Atlético e o RT acontece no sábado, às 16 horas, no estádio Independência. Também no sábado, o Mamoré recebe o América de Teófilo Otoni no estádio Bernardo Rubingia de Queiroz. O Sapo precisa desesperadamente da vitória para continuar sonhando com o retorno ao módulo 1 do Mineiro. Durante a semana, o time teve que superar problemas fora de campo. Para os jogadores do Mamoré, feriado é sinônimo de trabalho. A equipe não teve descanso e treinou normalmente nesta quinta-feira. Entretanto, a preparação foi mais descontraída. Os meninos têm por praxe, por protocolo de fazer uma rodinha, né, o famoso bobinho. E a gente é bastante adepto desse trabalho também, porque ali eles já começam a trabalhar o passe, né, o lado cognitivo também, eles podem ir aguçando. Então isso é importante para que eles possam utilizar isso durante os treinamentos e na sequência dos jogos também, né? Apesar do campeonato ser um campeonato longo, a gente tem que achar uma maneira de descontrair, porque quanto mais a gente vai treinando, vai desgastando bastante, então a gente tem que achar uma maneira de aliviar. Então, apesar do aquecimento ser em 2 toques, muitas vezes a gente já se prepara, já descontrai, já une mais o grupo, e é uma maneira bem válida assim, para estar sempre todo mundo em contração. O grupo aí é bem unido aí, alegre, coloca esses 2 toques aí como um meio de trabalho, né? Mas com diversão. O grupo vem se unindo cada dia mais aí, para que a gente possa chegar no final da competição com acesso. A equipe irá enfrentar o América de Teófilo Otoni no próximo sábado, às 16 horas, no estádio Bernardo Rubingia. A gente vem trabalhando, né, desde o início de semana, buscando uma melhoria em todos os aspectos para que a gente possa enfrentar o América dentro dos nossos domínios e obter a vitória. Alguns jogadores estão pendurados ou no departamento médico. Já outros estão retornando à rotina de treinamentos. A gente está, né, com uma baixa nível de cartão amarelo, né, que é o Gilson, que tomou o 3º cartão, né, mas nós estamos tendo o retorno, né, do Wellington, né, do próprio Michel, que estava no departamento médico, o Charles já está à disposição também. Então são atletas importantes que, dentro de uma somatória, acredito que vai ser de grande valia para esse jogo. A equipe espera fazer um bom resultado e convida a torcida para a próxima partida. Está focado aí, essa semana aí, para a gente pegar a equipe do América, para sair com os 3 pontos. E quero convidar a torcida para vir aqui nos prestigiar, nos ajudar e apoiar. A gente oscilou bastante, né, durante a competição, mas a equipe é bastante forte, está bem focada. Então a gente está bem preparado para esse retorno aí, porque na primeira fase da competição também tivemos um primeiro turno bastante dificultoso. E agora nesse primeiro turno da segunda fase também estamos assim. Então acho que a gente tem 3 jogos em casa agora para sagrar as vitórias e buscar nosso acesso. A diretoria do Mamoré divulgou os preços dos ingressos para a partida. Na arquibancada, a entrada vai custar R$ 20, R$ 25 no setor vermelho e R$ 30 no setor verde. Em instantes, você vai ver como foi a comemoração do aniversário de 59 anos da Copatos e o início da montagem das estruturas para a Fenamilho 2016. A lei que eleva os salários dos servidores da educação em Minas Gerais em 11,36% foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial Minas Gerais.
O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais no último dia 7 e foi sancionada pelo governador Fernando Pimentel. Pelo documento, está assegurado o reajuste dos vencimentos e abonos retroativamente a janeiro de 2016, incidindo também sobre as gratificações de funções, como coordenador de escola, e sobre cargos de provimento, como comissão de diretor e de secretário de escola. Na justificativa do texto, Pimentel explica que o objetivo é honrar o compromisso assumido pelo governo estadual com os trabalhadores da educação. O impacto financeiro será de R$ 1,350 bilhão, segundo o governo. A Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas está completando 59 anos. O aniversário foi comemorado nesta quarta-feira com uma celebração na matriz da Copatos. A capela, recém-construída ao lado da sede administrativa, acomodou funcionários e convidados para a celebração do aniversário de 59 anos da Copatos. São 59 anos de maturidade, porém com muita vitalidade. Copatos é uma experiente jovem senhora, né? Que está com a sua força toda, né? Rompendo as barreiras, as dificuldades, mas acreditando imensamente no que ela representa como cooperativa, né? Em toda a extensão do verbo cooperar, né? Cooperar para um mundo melhor, cooperar para uma sociedade melhor, cooperar para gerar emprego, renda, cooperar para melhorar a vida dos nossos cooperados, dos nossos parceiros, dos nossos clientes, e assim vai. A gente aplica e utiliza bem o verbo cooperar. A Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas chega aos 59 anos com motivos de sobra para comemorar. Além do laticínio, que produz mais de 70 produtos, a Copatos possui 6 lojas agropecuárias, posto de combustível, fábrica de ração e pontos de distribuição em diferentes cidades. Chegar aos 59 anos, eu acho que poucas empresas no Brasil, né, ultrapassam esse número aí, chegam e ultrapassam, né? Quer dizer, ao longo de 59 anos, quantas crises se passaram, quantas mudanças de moeda, né, quantas situações internacionais complicadas, né? E a Copatos está aí, firme e forte, né? E estamos atravessando mais um momento difícil e vamos atravessar, né? Porque a Copatos é constituída de uma união de cooperados, de produtores, né? E essa união nos dá muita força para atravessar esses momentos difíceis. A Copatos é referência para o agronegócio e tem papel importante na economia da região. São cerca de 500 empregos diretos. Tudo isso é o resultado, né, da participação de tantas pessoas, de tantos companheiros que aqui passaram, como cooperado, como gestor, como colaborador, enfim. Isso aqui é o resultado de mais de meia vida, que é mais de meio século. Então, a gente se sente muito honrado em poder fazer parte dessa história, tanto na parte de como cooperado, foi lá atrás, quando a gente começou ainda no negócio leite, e hoje poder também doar um pouco de mim, dentro da minha limitação, é claro, mas contribuindo para que isso perpetue, para que isso seja um ambiente preparado agora para mais 50, mais 60, mais 100 anos. Então, o cooperativismo tem esse diferencial. Tudo que é gerado, tudo que é criado, tudo que é feito aqui, fica aqui na nossa cidade. Então, é muito importante que as pessoas da nossa comunidade tenham essa percepção que de igualdade de condições, qualidade de produto nós temos, dê preferência para os produtos que são feitos aqui, porque isso está garantindo, né, o emprego, a economia, a sustentação da nossa região. E a Copatos trabalha com esse sentimento. Para alcançar 59 anos, a Copatos superou diversas crises e continuou otimista, apostando na força do cooperativismo. Parar de trabalhar nunca, parar de acreditar naquilo que a gente faz nunca. Investir, buscar ser essa ferramenta à disposição do nosso cooperado também é algo que a gente faz 24 horas por dia. E é claro que quando a gente tem esse momento, essas dificuldades, nós temos que fazer igual o carneiro, estar mais juntos, encostar um no outro, esquentar o outro, buscar o suporte do outro. E é nesse sentido que eu quero dizer para a comunidade aqui de Patos, da região da área de atuação da Copatos, valorize o nosso produto, dê preferência para o nosso produto, porque isso dá sustentação para a nossa empresa e dá sustentação também para a economia local. Então nós temos que começar a pensar no nosso terreiro para depois partir. Na solenidade de comemoração dos 59 anos, os convidados ressaltaram a importância da cooperativa. Nesse momento em que o país não fala em outra coisa senão crise, e nesse momento em que se comemora os 59 anos da Copatos, o que nós podemos ver é que quando a empresa é gerida com responsabilidade, quando a empresa é gerida por administradores que pensam no futuro da empresa, quando a empresa tem um grupo de colaboradores realmente voltados
para o interesse maior da empresa e principalmente no caso específico da Copatos, que conta com a vasta gama de cooperados, desde aquele pequeno produtor de leite até os grandes produtores, fornecendo um produto de qualidade, nós ficamos esperançosos e confiantes no futuro, não só de Patos como do Brasil. Porque o exemplo que aqui vemos é que, em que pese todas as crises, a Copatos comemora os seus 59 anos, colocando na mesa do patense um produto de alta qualidade, com preço acessível e dando a destinação, a produção dos seus cooperados de uma forma muito profissional. Nós não podemos esquecer, Maurício, a importância de uma empresa do porte da Copatos também para a geração de receitas para o município de Patos de Minas. Essas receitas ajudam na apuração do VAF, ajudam a prefeitura, ajudam, como de resto, toda a comunidade de Patos de Minas. A empresa Boca, nesse momento, ela está quase passando para a terceira idade, né? Terando seus 60 anos para o ano que vem mais. É uma empresa que cresceu ao longo do tempo. Há de se ressaltar o trabalho das pessoas que aqui estiveram, os cooperados. Hoje é uma empresa que nos representa no Brasil inteiro. Então, é um momento muito importante. Uma empresa que traz 480 funcionários. Então, uma empresa que cresceu muito. Nós temos que estar aqui parabenizando e levando o nosso incentivo, porque são empresas assim que fazem o desenvolvimento da nossa querida Patos de Minas. O segredo para chegar aos 59 anos, a direção da Copatos explica, é muito trabalho. O grande desafio é que a empresa, envelhece com os anos, mas ela não pode envelhecer na sua força, no seu vigor, né? Então, lançamento de novos produtos, né? Inovações na parte de gestão, né? Isso tudo é muito importante para que a empresa permaneça jovem de espírito. Trabalhar mais para passar esse momento de dificuldade, né? É o que nós fazemos no nosso dia a dia. E o Parque de Exposições já começou a ser preparado para a FENAMIL 2016. As estruturas que vão abrigar as barracas dos estudantes já estão sendo montadas. O paiolão também recebe melhorias. Faltando menos de um mês para o início da FENAMIL, a movimentação no parque já é grande. As estruturas das barracas dos estudantes estão quase prontas. O espaço fez sucesso na FENAMIL do ano passado. Sem dúvida nenhuma, nós esperamos que vá repetir novamente esse sucesso, trazendo os estudantes da Unipam para cá e fazendo aquela festa de jovens, né? Realmente deu muito certo e com certeza dará também nessa próxima festa. As barracas dos estudantes terão uma área coberta de 1.400 metros quadrados, além de palco para shows e áreas de circulação. São 1.400 metros quadrados de área coberta, com piso, estrutura, palco para os artistas locais que vai tocar da Unipam e demais atividades que irão acontecer aqui. Estruturas móveis serão montadas em outras áreas do Parque de Exposições e com novidades. Tem ainda o local das rádios e emissoras que estarão presentes, já começamos também a montagem, as barracas, a fazendinha, as praças de alimentação e também o camarim lá da Praça Parque, que era em torno de 3.000 a 3.500 metros quadrados de estrutura, entre cobertura e piso e todo o material em octanômetro de alumínio que faz a composição dos estandes. Além das estruturas móveis, o Sindicato Rural também fez mudanças no paiolão. O camarote está sendo ampliado e poderá receber até 1.500 pessoas. Além disso, o local ganhou ar-condicionado. Climatizamos o paiolão, aumentamos o camarote e novos banheiros no camarote, banheiros novos também já reformados também na parte de baixo do paiolão. E agora também estamos começando a fazer o asfaltamento do estacionamento do sócio. Então tudo isso são obras que nós estamos terminando agora, até a FENAMIL deverá estar tudo terminado até o dia 15. Com essas melhorias, o Sindicato Rural pretende dar mais conforto às pessoas e fazer da FENAMIL 2016 um sucesso. A expectativa é muito grande, contando que nós temos uma grande grade de shows, né? Sem dúvida minha, atendemos basicamente 90% da pesquisa que foi feita, atendendo realmente a solicitação
e que foi solicitada pelo público. O NTV News desta quinta-feira termina aqui, lembrando que amanhã a gente se encontra mais cedo, às 18 horas, no programa Opinião Regional, que terá a presença do ex-vice-prefeito José Eustáquio Rodrigues Alves. Lembrando então, às 18 horas, eu espero você. Boa noite, até lá!